palavras ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de nos livrar, com muitos ou com poucos. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Toda vez que eu vou pregar é batalha travada. Mas Satanás se levanta para cair, né, irmãos? Só Deus sabe, viu? Olhe para o seu irmão que está próximo de você e diga: se você não tomar uma atitude logo, você não vai receber a sua vitória. Fale para ele, para ela: Deus te deu braço e te deu perna. Então, se você não tomar uma atitude, você não vai ter vitória nenhuma. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, essa história começa no livro. Essa história começa no capítulo 8 do livro de 1 Samuel, onde a Bíblia Sagrada, meu pastor Silva, ela já nos começa dizendo que o profeta Samuel, ele estava, louvado seja Deus, já muito velho. Que o profeta Samuel já estava na sua velhice, já estava velho, louvado seja Deus. E aí a Bíblia diz que ele coloca os seus dois filhos ele coloca os seus dois filhos como juízes sobre a Israel, sobre o povo do Senhor. Seus dois filhos Joel e Abias, louvado seja Deus. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos diz, aleluia, que Joel e Abias, eles não andaram perante os caminhos de Samuel, seu pai, mas antes se inclinaram à avareza, pegaram presentes para si e perverteram o juízo, louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que se juntaram os anciãos de Israel e se congregaram e chegaram para perto de Samuel e falaram o seguinte: Samuel, vem cá, Samuel, vamos ter uma conversa aqui, a gente precisa conversar sobre algo, louvado seja Deus, que está acontecendo. Aí quando Samuel chega, a Bíblia diz, igreja, aleluia, que aqueles anciãos de Israel, eles falam: Samuel, tu já estás velho, Samuel, e os teus filhos, eles não andam perante os teus caminhos, os teus filhos, eles não andam perante os caminhos do Senhor, os teus filhos não servem a Deus corretamente, os teus filhos estão desobedecendo os mandamentos do Senhor, os teus filhos estão, Samuel, manchando o nome do povo de Israel, Samuel. Constitui-nos, pois, agora um rei, para que ele reine sobre nós. Louvado seja Deus. Constitui-nos agora, pois, um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Diga para que ele nos julgue. Fale de novo: para que ele nos julgue. Samuel, constitui-nos então, Samuel, um rei, para que ele reine sobre nós e para que ele nos julgue, Samuel, como tem todas as nações, Samuel. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que isso pareceu mal aos olhos de Samuel, porque o povo disse: dá-nos um rei para que nos julgue. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada, ela diz que Samuel, ele vai orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Quando eu estava ministrando, eu estava falando com Deus, é por isso que muitos ministérios hoje estão decaindo, é por isso que a tua presença hoje não está em muitos ministérios. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a liderança do lugar, louvado seja o nome do Senhor, quando vem as situações, quer fazer como quer fazer o que quer. Aqui a Bíblia diz que o profeta Samuel, quando o povo falou para ele: dá-nos um rei, ele falou, a Bíblia diz que e orou ao Senhor. Louvado seja Deus. Aí o povo de Israel falou o seguinte: dá-nos um rei para que ele nos julgue.
Mas lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, a minha Bíblia Sagrada, ela diz: e o Senhor Deus trará a juízo, louvado seja o nome do Senhor, todas as obras, aleluia, e tudo aquilo que está escondido, seja bem ou seja mal, seja bom ou seja ruim, o Senhor Deus trará juízo, aleluia, e julgará. Aí o que eu posso entender com esta palavra? Que Deus, Ele é rei, que Deus, Ele é juiz. Então o que é que o povo que o Senhor escolheu para ser seu, o povo da qual Ele reina, o povo da qual, aleluia, Jesus, porque o povo está pedindo rei, se já tem rei em Israel, Deus, Ele já reina sobre Israel, e o povo, ele pede um rei. E quando Samuel ora, louvado seja Deus ao Senhor, Deus, ele diz: Samuel, louvado seja o nome do Senhor, Samuel, ouve ao povo, ouve a voz do povo em tudo quanto eles te disserem, louvado seja Deus, porque eles não estão rejeitando a ti pedindo rei, mas antes a mim estão me rejeitando, para que eu não reine sobre eles, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu quero falar para você: cuidado com o desejo do teu coração. Cuidado com aquilo que o teu coração está querendo, viu? Porque aqui Israel já estava com aquilo dentro do coração. Israel olhava para as nações, via que as nações tinham um rei. Louvado seja Deus, e colocou no seu coração: eu quero também. Eles têm, eu também tenho, eu também quero. Já estava no coração, meu pastor Silvio. E Satanás, como ele é astuto, ele cria uma situação para que a gente peque contra o nosso Deus. Aí ele cria uma situação, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele faz com que o povo chame Samuel e fale: Samuel, constitui-nos agora, pois, um rei para nós. Na verdade, meu pastor, Satanás, ele criou uma situação. E qual foi esta situação? Ele usou os dois filhos de Samuel, Joel e Abias. Ele usou os dois filhos de Samuel, louvado seja Deus, para perverterem o juízo de Deus, fazendo assim com que o povo de Israel não quisesse mais uma liderança, fazendo com que o povo de Israel não quisesse mais que Deus os liderasse, fazendo com que o povo de Israel, aquele desejo que estava no seu coração, aleluia, de ser igual às outras nações, meu pastor, pudesse vir à tona. Aí a Bíblia diz que Deus fala isso para Samuel. Louvado seja Deus, e Deus começa a dizer: desde que tirei eles, Samuel, da terra do Egito até aqui, tenho livrado eles de todos os males, de todos os seus inimigos, e eles mesmo assim me trocaram por deuses estranhos e os adoraram. Assim eles também estão fazendo contigo, Samuel. Agora, pois, ouve a voz do povo em tudo quanto eles te dizem, louvado seja Deus, mas protesta solenemente contra eles, Samuel, e fala para eles tudo que o rei, da qual eles tanto querem, irá fazer. Lembra quando eu disse: cuidado com o que o teu coração quer? Cuidado com o desejo do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que Samuel começa a dizer ao povo de Israel: assim diz o Senhor, o rei da qual vocês querem que reine sobre vocês, este será o costume desse rei. Ele irá tomar os seus filhos e colocará nos carros de guerra, para correrem adiante dos carros de guerra. Ele colocará os seus filhos por príncipes de exércitos, louvado seja Deus. Eles pegarão as suas filhas e colocarão por cozinheiras, padeiras e perfumeiras, louvado seja Deus. Ele pegará o melhor da sua terra, aleluia, para poder dizimar. Ele pegará o melhor das suas vinhas, ele pegará os seus melhores jovens e colocará para trabalhar para ele. Ele pegará o melhor do seu campo e dará para os seus servos, louvado seja Deus. Mas Samuel adverte: e haverá um dia em que vós clamarão ao Senhor, em que vocês clamarão ao Senhor por causa do rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não os ouvirá. Aleluia, Jesus. E aí a Bíblia Sagrada, ela nos diz que o povo de Israel, mesmo assim, obreiro Ismael, já foi falado aqui, aceitar o conselho de profeta. Louvado seja Deus, o povo de Israel mesmo assim não ouve a voz de Samuel, não ouve a voz de Deus, não ouve aquilo
aquilo da qual o profeta falou. Tem certeza que vocês querem o reino? É isso que ele vai fazer, tem certeza? Olha o profeta aconselhando o povo para o bem do povo, olha o povo não ouvindo, na desobediência. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia Sagrada nos diz que o povo fala: não, Samuel, isso não vai acontecer não, mas nós teremos um rei, e seremos como todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E seremos como todas as nações. E a Bíblia diz que mais uma vez em Samuel, louvado seja Deus, levou todas estas palavras do povo aos ouvidos do Senhor. Samuel, que era um líder, ele levou aquela situação da qual era para Deus resolver. Ele levou aos ouvidos de quem? Do Senhor. Porque o povo é de quem? O povo é de quem? Israel é de quem? De Deus. Quem que tem que dizer o que vai acontecer? O nome do povo é quem? É Samuel? Ele levou para quem? Para o dono. Para o dono do povo. E Deus falou o seguinte: Samuel, fique tranquilo. Dá para eles um rei. Louvado seja Deus. Eles querem um rei eles terão. E Samuel despejou o povo. E a Bíblia diz que Deus criou uma situação, louvado seja Deus, para que Samuel conhecesse Saul, o rei, da qual Deus havia elegido para o povo de Israel. E a Bíblia diz que Samuel apresenta Saul para o povo. Louvado seja Deus. Aí eu posso dizer: meu pastor, Deus sempre me usa para me confirmar a palavra. E com cada pessoa Deus tem um modo de agir. O Senhor falou que a pessoa estava o quê? Se intitulando rei, e que na hora o povo estava falando: viva o rei. Quando Samuel apresentou Saul ao povo e falou: vestes aqui o homem da qual Deus tem elegido, louvado seja o nome do Senhor, porque não há outro como ele em todo Israel. A Bíblia diz que o povo gritou em alta voz: viva o rei. Aleluia. O Senhor disse o que, pastor? Que ele queria ser algo que não era para Israel, queria ter algo que não era para. Pegou esse mistério? Quem pegou? Da glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Saul, ele vai livrar o povo de Israel de uns sunamitas. Louvado seja Deus. Mas diga isso daqui agora: Saul é medroso. Fala de Saul é medroso. Você está dormindo nessa noite? Saul é medroso. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o povo, que Saul está em um determinado momento, que Saul ele está com 3.000 homens, louvado seja Deus, em um lugar chamado Miquimais. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que 2.000 estão com Saul e que 1.000 estão com seu filho Jonatas em outro lugar. Aí a Bíblia diz, meu pastor, logo abaixo, louvado seja Deus, que Jonatas feriu a guarnição dos filisteus. Quem foi que feriu? Foi Saul ou foi Jonatas? Porque Saul estava lá parado e Jonatas estava ferindo o inimigo. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus. E adivinha quem levou o crédito? Saul, porque os hebreus falaram: Saul feriu os filisteus. Saul feriu os filisteus e não foi Saul que feriu. Saul não fez nada. Quem fez foi aquele que teve coragem para levantar e fazer. Aí a Bíblia Sagrada ela nos diz, louvado seja Deus, que o povo começa a gritar: Saul feriu os filisteus. E os filisteus de cá, de outro lugar, começam a ouvir. E a Bíblia diz que Israel passa a ser abominável perante os filisteus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia diz que os filisteus, eles pegam 30.000 homens e mais 6.000 carros e cavaleiros para guerrear contra Israel. Louvado seja Deus. Não é por muito falar que será ouvido. Daqui a pouco eu termino. Eu só vou até onde Deus mandar. Não é por muito falar. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, meus irmãos,
que o povo de Israel, os homens de Israel, os homens que estavam ali, aleluia, com Saul, os homens que estavam com Jonatas, eles começam a temer, porque a Bíblia diz que os 36 mil que estavam com os filisteus para guerrear contra Israel eram como a areia do mar. Louvado seja Deus, e todo mundo sabe que a areia do mar não se pode contar. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que os homens de Israel começam a se esconder, aleluia, em cavernas, em covas, em montanhas, em espinheiros, louvado seja Deus, com medo do inimigo. Tem crente que às vezes se esconde com medo do inimigo, meu pastor, e esquece que serve a um Deus todo-poderoso, que nunca perde, nunca perdeu e nunca vai perder batalha. E eles se escondem. E a Bíblia Sagrada, ela diz que Saul, ele espera 7 dias, como disse Samuel. Espera 7 dias, louvado seja Deus. Só que Samuel, ele não chegou até onde Saul estava. Saul nesta hora já estava em Gilgal. Só que Samuel, ele não chegou nos 7 dias que ele disse que iria chegar. Aí sabe o que acontece, meu pastor? Saul, ele vê que os filisteus foram para Micmais para poder guerrear contra Israel. E só tinha com Saul, a Bíblia diz que só tinha com ele 600 homens. Aí a Bíblia Sagrada, ela nos diz que Saul também, ele teme. Aí Saul, ele fala, com certeza os filisteus virão nos atacar. Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza os filisteus, eles virão nos atacar. E Samuel, cadê Samuel que não chega? Aí a Bíblia diz que Saul fala, traz aqui o holocausto e os sacrifícios para que eu sacrifique ao Senhor. Traz aqui o holocausto. E a Bíblia diz que enquanto ele está sacrificando, levantando o holocausto, aleluia, que ele está terminando de levantar o holocausto, aleluia, a Bíblia diz que Samuel chega diante de Saul, e que Saul vai encontrar Samuel, e que quando Saul encontra Samuel, Samuel pergunta, Saul, o que é, Saul, que tu estás fazendo, Saul? A Bíblia diz que Saul, ele fala, como tu não chegou, Samuel, nos dias que tu falou que iria chegar, Samuel, eu peguei e quis levantar o altar, eu peguei forçadamente e fui levantar o holocausto, porque louvado seja Deus, os filisteus, eles já estavam se aprontados para vir contra nós, e eu ainda não tinha orado ao Senhor, então forçadamente peguei e ofereci, e levantei o holocausto, Senhor, Samuel no caso, e levantei o holocausto, Samuel. Mal sabia Saul que por causa da desobediência, ele perdeu a maior coisa que Deus ia dar a ele. Deus havia disse Samuel, louvado seja Deus, por quanto tu fizeste isso e desobedeceste o mandamento do Senhor. O Senhor, ele tinha, Saul, confirmado o teu reino para sempre. Mas por quanto tu fez isso, o Senhor, ele já tem, louvado seja Deus, escolhido para si, aleluia, um homem segundo o seu coração, da qual ele já tem ordenado que seja o príncipe que governe sobre todo o seu povo Israel. E aí Samuel, ele sai com Saul, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que os filisteus, eles vão, os terríveis, se eu não me engano, minha Bíblia cita assim, os terríveis dos filisteus, eles se dividem em 3 grupos e cada um vai para um lado. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia nos diz que dentre todo o povo de Israel, ninguém tinha sequer uma espada ou lança, porque os filisteus haviam dito, aleluia, que Israel não teria nenhuma espada nem lança. Então vou pegar todo o ferro, todo o metal e tirar do povo de Israel, tirar de ao redor do povo de Israel. Aí a Bíblia diz que ao ponto de que o povo de Israel tinha que descer aos filisteus para poder afiar as suas espadas e as suas enxadas. A Bíblia diz que só Saul e seu filho Jonatas tinham em sua mão espada e lança. Aleluias. E a Bíblia Sagrada, ela começa a nos dizer que Jonatas, ele chama o seu servo
o seu alpage, o seu pajem de armas, aquele da qual cuidava de suas armas, porque Jonatas ele está olhando e ele está vendo que Saul está parado, que Saul está sem fazer nada, com medo de, aleluia, com medo de 36 mil, só porque com ele havia 600. Louvado seja Deus, porque Jonatas estava vendo que o seu pai Saul não estava crendo que Deus poderia lhe dar a vitória. Aí Jonatas ele fala: subimos aqueles filisteus, a guarnição dos filisteus, para poder atacá-los. Aí a Bíblia diz que Jonatas fala para o seu pajem de armas: vamos até eles e pediremos para afiar a nossa espada. Se eles disserem: nós fiquem parados aí porque nós vamos até vocês, nós ficaremos parados em nosso lugar e nós não faremos nada. Mas se eles disserem: venha até nós, louvado seja o nome do Senhor, aí nós iremos subir até eles e atacá-los, porque o Senhor já tem entregado os filisteus nas mãos de Israel. Preste atenção nisso daqui, igreja, isso daqui é sério. Apenas o único homem com seu pajem de armas foi o único que teve coragem, aleluia, de chegar no arraial dos filisteus e guerrear contra os filisteus e fazer prova de Deus e dizer: Deus irá me dar a vitória. Eu vou, porque para Deus dar livramento não precisa de muitos homens. Para Deus dar livramento não tem impedimento. Para Deus te dar livramento não tem nada que impeça, igreja. E aí ele vai. Eu já vou finalizar aqui. Eu não posso falar mais do que Deus mandar eu falar. E aí ele vai, louvado seja Deus, entra naquela cidade, porque aqueles homens vão e falam: subi até nós. Ele fez prova de Deus com seu servo, com a sua fé. Ele falou: se eles disserem: vem até nós, Deus tem entregado a vitória em nossas mãos. E foi o que aconteceu. Ele foi, meu pastor, com aquele pajem de armas, entrou naquele lugar. Louvado seja Deus, entrou naquele lugar e começou a lutar contra os filisteus, naquele arraial daqueles filisteus. E a Bíblia diz que os filisteus iam caindo e o seu pajem de armas, após ele, após Jonatas, ia matando os filisteus. E eles derrubaram os filisteus, louvado seja Deus. E aí a Bíblia diz que eles começam, louvado seja o nome do Senhor, a se dispersar. Aí aqueles que estão em Israel e que estão vigiando os filisteus, eles falam que os filisteus, louvado seja Deus, estão lutando contra alguém. Saul, os filisteus estão lutando, Saul. Os filisteus estão se dispersando, estão correndo. Aí a Bíblia diz que Saul ele se prepara para guerrear e ele fala: quem de nós saiu para guerrear? Aí aqueles servos de Saul falam: Saul, foi o teu filho Jonatas, Saul, e o pajem de armas que foi até os filisteus. Louvado seja Deus. Então Saul fala: levantemo-nos e vamos contra os filisteus. E eles vão e guerreiam contra os filisteus. Louvado seja Deus. Quem conhece a história de Saul sabe que Saul ele não confia em Deus quando ele está indo para a guerra, porque Saul, quando ele estava para guerrear contra o gigante Golias, aleluia, contra os filisteus, ele estava lá parado sem fazer nada e teve que Deus mandar um homem para livrar o seu povo, assim como Deus fez aqui. Saul com medo, porque só tinha 600 com ele, e Deus teve que mandar um homem para livrar Israel, porque aquele medroso não quis ir. Não seja medroso, senão você não vai conseguir a vitória. Seja que nem Jonatas, que teve coragem e confiou no Deus de Israel. Confiou no Deus que depois que tirou do Egito, o seu povo livrou o seu povo das mãos de todos os inimigos. Confiou no Deus que da qual a Bíblia diz: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus dos exércitos. Aí ele foi lá e guerreou. E tem muitos hoje, meu pastor, que estão pensando que nem Saul: eu sou sozinho, eu não vou conseguir, eu não vou guerrear, eu vou perder, Satanás ele vai me vencer, eu não vou trazer a vitória, eu não vou conseguir.
Mas no meio destes, meu pastor, tem um Jonatas e um Davi que está dizendo: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem são estes incircuncisos? Louvado seja Deus. Como Jonatas disse: eu vou entrar diante de vocês e vou acabar com vocês, porque para o meu Deus não é preciso quantidade para dar livramento, para o meu Deus não é preciso quantidade para dar vitória, para o meu Deus não é preciso muitos homens para vencer uma guerra. Eu vou entrar lá e vou acabar com todos eles. É aquele que entra na guerra e fala assim, ó: eu vou descer a madrugada e Satanás vai cair por terra. Eu vou descer a madrugada e Satanás vai cair por terra. É aquele que está em casa cansado, cheio de levante em cima dele e dela e fala: eu vou chegar na casa do Senhor e vou adorar, e vou guerrear, e vou pisar na cabeça da serpente e Satanás vai cair por terra, porque para o meu Deus nada é impossível. E o meu Deus nunca perdeu batalha e nunca vai perder. E se Ele é contigo, igreja, quem te impedirá de algo? Se Deus é contigo, quem te derrotará? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. O rei, da qual o povo havia escolhido, só para ser que nem os outros, louvado seja o nome do Senhor, foi oferecer sacrifício quando não era para oferecer, pecou contra o Senhor. Na hora da guerra, o rei da qual o povo escolheu estava lá com medo parado. O rei da qual o povo falou: pelo menos nós teremos um rei e ele pelejará por nós, ele conseguirá para nós as guerras e nos trará a vitória. O rei da qual ele escolheu, da qual o coração do povo almejou, ficou na covardia. Louvado seja Deus. Tem Jonatas aqui nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Tem Davi aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Quando sair por estas portas, igreja, não tenha medo do diabo, não. Não tenha medo das afrontas e dos seus inimigos, não. Louvado seja Deus. Fale com Deus: Deus, eu vou chegar, Deus, eu vou fazer o que o Senhor quer, e nada nem ninguém vai me impedir. Satanás não vai me impedir de fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Aleluia. O Senhor me chamou para guerrear, o Senhor me chamou para ensinar, para louvar, o Senhor me chamou para pelejar. Eu não vou deixar o inimigo só por quantidade, só porque está me metendo medo, eu vou deixar? Não, Deus, fale com Deus, eu vou, e o Senhor vai me dar vitória, porque o Senhor é todo poderoso. Louvado seja Deus. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que Jonatas, ele ganha esta vitória contra os filisteus mais uma vez. Perceba que no começo Jonatas, quando ele guerreou contra a guarnição dos filisteus, que ele estava com 1000 homens, meu pastor, ele venceu. E depois ele só estava com 1 homem e venceu também de novo. Para você ver que para Deus não precisa quantidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, cuidado com o que o teu coração quer, porque lá na frente pode te decepcionar bastante. Eu estava até falando isso ontem com o Breno Ismael. Lá na frente pode te decepcionar bastante aquilo da qual o teu coração está querendo, aquilo da qual o teu coração está almejando. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Saul ainda tinha mandado o profeta trazer a estola para poder consultar Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já havia falado para Saul, louvado seja o nome do Senhor, que o reino dele não iria mais subsistir. Aí Jonatas aproveitou e falou: enquanto eles estão lá ainda fazendo negócio de muita burocracia, eu vou entrar na guerra e vou trazer vitória para Israel. Deus está esperando você levantar e começar a guerrear. Ele está esperando você levantar, louvado seja Deus, e começar a fazer aquilo da qual Ele lhe mandou.
da qual você está determinado para fazer. Ele quer te dar vitória, mas você tá parado, você está no acomodismo. Assim você não vai receber vitória nenhuma. Quem estava no culto de estudo aqui sabe disso. E Deus, ele está esperando que você saia do acomodismo e tome, louvado seja o nome do Senhor, tome uma decisão como a de Jonatas para agarrar a vitória. E cuidado com o que o teu coração deseja. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo de Israel rejeitou a Deus. Como é que pode um negócio desse? Deus é rei e julgava o povo. E o povo não queria. E o pior, meu pastor, é que o povo ele fala de um novo rei como se não tivesse. O povo não só simplesmente pede como se não tivesse. Para que ele nos julga, e Deus já julgava o povo. Porque ele pelejará por nós e guerreará as nossas guerras. Como se Deus já não fizesse isso. Tem gente querendo algo que já tem. Algo que Deus já deu e você está pedindo a Deus a mesma coisa. Meu Deus! Eu já vi um vídeo que estava escrito o seguinte: Deus quer te dar um banquete, mas você só se contenta com uma mesa. Louvado seja Deus, assim é o ser humano. E até aqui me ajudou o Senhor. Eu quero dedicar desde já toda a glória a Deus, né? Deus, ele leva o culto como ele quer, igreja. A palavra, louvado seja o nome do Senhor, ela, eu tenho certeza que ela entrou no coração de alguém, nem que seja de uma única pessoa. Eu creio que Deus falou. Deus pode não ter falado com você, mas falou com o irmão do lado. Louvado seja Deus. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, porque nada eu tenho se do céu não me for dado para falar para os irmãos. Amém? Desde já peço perdão aos irmãos qualquer coisa, né? Se eu feri os irmãos de algum jeito.